Você já se perguntou por que Deus destruiu Sodoma com fogo do céu? Por que não houve misericórdia? Por que não houve segunda chance? A cidade mais pecadora da história, bela por fora, apodrecida por dentro, onde o prazer virou religião e a luxúria um trono. Ninguém obedecia, ninguém se arrependia, ninguém acreditava que o céu poderia se vingar. Mas naquela noite, algo mudou no ar. Uma presença desceu e os céus se abriram em fúria. O que aconteceu ali foi escondido, foi silenciado, mas hoje vai ser revelado. Sodoma era uma vitrine de prazer, um palco de vaidade, um templo à carne. Tudo na cidade sussurrava desejo, desde o perfume nas ruas até os olhares que se cruzavam nos becos. Os corpos não eram cobertos, eram exibidos. Roupas finas, soltas, propositalmente reveladoras, véus transparentes, joias pendendo sobre peles nuas. As mulheres andavam como sacerdotisas da sedução, quadris que encantavam, lábios pintados como fogo, olhares que prometiam prazer e traziam perdição. Não havia pudor, não havia limite, não havia vergonha. Os homens competiam entre si. Por poder, por corpos, por prazer, brincavam de serem deuses, enquanto construíam seus próprios altares de ego. Os salões estavam sempre cheios. Música suave, sorrisos lentos, mãos ousadas. As festas não tinham fim e o desejo não tinha freio. Jovens se deitavam com velhos, casais trocavam parceiros, crianças cresciam vendo tudo e aprendiam que o corpo era apenas moeda. Sodoma era uma dança entre o luxo e a perdição, entre o ouro e o pecado, entre o riso e o abismo. Não havia respeito, não havia aliança, não havia temor. O casamento era zombado, a fidelidade, uma raridade. A pureza, um conceito ridículo. Era comum ver homens com homens, mulheres com mulheres, pessoas com pessoas. Tudo misturado, tudo aceito, tudo celebrado. Não era amor, era desejo nu, era carne exaltada, era alma esquecida. Os templos se tornaram casas de luxúria. Sacerdotes dançavam com cortesãs, altares cheios de vinho e de corpos oferecidos não ao céu, mas à vaidade. As ruas vibravam em sensualidade, rostos maquiados, peles perfumadas, sussurros em cada esquina. Sodoma respirava luxúria, gemia com orgulho e ria de qualquer voz que ousasse dizer: isso é errado. Era uma cidade embriagada, não de vinho, mas de si mesma. Homens pagavam com ouro por uma noite, mulheres vendiam a alma por status. E ninguém via problema, porque o prazer era a nova religião. Os olhos estavam fechados para o alto e abertos apenas para o próximo desejo. Sodoma adorava o corpo. Sodoma glorificava o toque. Sodoma exaltava a liberdade, mas era escrava da carne. Era bela, era viva, era insaciável. E por isso era também imperdoável, porque havia luz no céu. Mas eles escolheram o escuro. Havia alerta na consciência, mas eles riram dele. Sodoma dançava à beira do abismo, sem saber que seus últimos passos já tinham começado. A noite caiu sobre Sodoma, mas algo estava diferente. O céu parecia inquieto. O vento mudava de direção e o perfume do pecado agora vinha misturado com algo estranho. Silêncio. Pela primeira vez, o silêncio caminhava entre eles, como um estranho convidado, que ninguém convidou, mas que não podia ser ignorado. Dois homens surgiram no portão, roupas simples, passos calmos, mas com algo nos olhos que fazia até o ar tremer. Eles não estavam ali para participar da festa. Eles não sorriam. Eles não desejavam. Eles observavam. Eram diferentes, intocáveis, enviados. Lons viu e soube. Aqueles não eram homens comuns, eram mensageiros, eram ecos da glória, eram anjos.
Ele os levou para casa, rápido, discreto, como quem tenta esconder uma chama da tempestade. Mas a cidade viu. A cidade sempre vê. E quando souberam, vieram. Não com reverência, não com temor, mas com desejo. Bateram na porta, gritaram, riram, mande-os sair. Queremos conhecê-los, não esconda o que é novo. Sodoma não reconheceu a luz. Tentou tocá-la com as mãos sujas. Tentou seduzir o sagrado. Tentou violar o céu. Ló tentou impedir. Tentou negociar. Implorou. Mas Sodoma não ouve. Sodoma exige. Sodoma toma. E naquele instante, o juízo foi selado. Porque não foi só pecado, foi afronta. Não foi só desejo, foi desafio. Eles não apenas caíram, eles cuspiram na mão estendida. Eles não apenas erraram, eles olharam para o alto e disseram: nós mandamos aqui. Os anjos não discutiram, não levantaram a voz, mas seus olhos diziam tudo. A graça havia se recolhido, o tempo tinha acabado. Eles olharam para Ló e disseram: sai agora, porque o que vai acontecer vai mudar tudo. Vai apagar os risos, vai silenciar as festas, vai transformar o orgulho em pó. A noite ainda estava quente, as lamparinas ainda acesas, mas o destino já estava decidido e os céus já estavam prontos. Ló saiu, com pressa, sem olhar para trás. Sua família corria, mas deixava tudo: casas, roupas, ouro, amigos, histórias. O passado ficou para morrer. E então o céu se calou por um instante, um silêncio que gelava a alma. E depois o céu respondeu, não com trovões, não com palavras, mas com fogo. O chão estremeceu, o ar se tornou pesado, a cidade parou e olhou para cima. E o que desceu não era luz, era juízo. Chamas caíram do céu como se o próprio Deus cuspisse fogo sobre a terra. Não havia para onde correr, não havia como se esconder. Os salões dourados se tornaram fornalhas. As camas viraram cinzas, os risos se transformaram em gritos. As músicas silenciaram. Homens correram nus pelas ruas, mulheres gritavam com os filhos no colo. Sacerdotes caíram diante de altares que já não protegiam ninguém. Os corpos queimavam, os muros caíam, as casas explodiam em chamas, o orgulho evaporava em segundos. As colunas do templo racharam, as estátuas dos deuses caíram de rosto no chão, o ouro derreteu, a beleza foi queimada, a sensualidade consumida. Aquela cidade que se achava eterna, agora ardia, como uma oferta indesejada, como uma advertência viva. E entre os gritos, uma mulher parou, a esposa de Ló. Ela olhou para trás, talvez por saudade, talvez por curiosidade, talvez por ainda amar Sodoma. E naquele instante, o tempo dela acabou. Seu corpo congelou, sua alma foi selada, sua história terminou em sal, uma estátua, um símbolo, um aviso para todos os que hesitam diante da voz de Deus. O fogo continuou, a cidade desmoronou e o juízo foi completo. Quando tudo terminou, não sobrou nada além de cinzas, um campo negro, um silêncio estranho, um espaço vazio, onde antes havia orgulho. Deus não pediu licença, Deus não deu mais tempo, Deus julgou. E quem viu, nunca mais esqueceu. Não é só sobre Sodoma, nunca foi. É sobre a natureza humana, é sobre o que acontece quando o homem vive como se Deus não existisse, quando o prazer vale mais que a verdade, quando o corpo vira altar e a alma é esquecida. Sodoma caiu por causa do pecado. Sim, mas não só por isso. Ela caiu porque se orgulhava dele, porque zombava do arrependimento, porque desafiava o céu com o peito estufado. E agora, olhe ao redor, olhe para nossa geração, olhe para as telas, para os desfiles, para os discursos. Estamos repetindo os mesmos erros.
Só mudamos os nomes, só trocamos os templos, só atualizamos o estilo, mas a essência é a mesma. A vaidade ainda reina, o sexo ainda é Deus, a verdade ainda é cancelada e o pecado ainda é celebrado. Homens brincam de desconstruir o que Deus criou. Mulheres são tratadas como vitrine, crianças são doutrinadas a rir do sagrado, e quem fala em santidade é chamado de fanático. A nova Sodoma está aqui, nas cidades, nos palcos, nos aplicativos, dentro dos corações. Não precisamos de fogo do céu, já estamos em chamas por dentro. E a pergunta é: vamos esperar o juízo ou vamos despertar? A esposa de Ló olhou para trás e virou sal. Quantos hoje estão olhando para trás, presos ao que já deveria ter sido deixado? A Bíblia não conta essa história só para assustar, ela conta para alertar. Sodoma caiu, mas antes de cair, foi avisada. E hoje, você está sendo avisado também. Não ignore o sussurro do Espírito, não brinque com o tempo da graça, não adie o arrependimento, porque a paciência de Deus tem limite. E quando o céu se fecha, não adianta correr. Essa história não terminou em Sodoma. Ela continua em cada geração, em cada escolha, em cada coração. E hoje, a pergunta é: em que lado da história você está? Entre os que fogem ou os que permanecem no fogo? Entre os que ouvem o chamado ou os que zombam da voz? Entre os que se arrependem ou os que olham para trás e viram estátua? Sodoma caiu, mas a porta da graça ainda está aberta. Ainda há tempo, ainda há perdão, ainda há salvação. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém, porque o mundo precisa ouvir. Quem tiver ouvidos, que ouça.